Olá, galera. Professor Edson Lobo, de matemática. A gente está aqui no projeto Universidade para Todos para tentar te dar dicas, trazer coisas valiosas nesse momento, que é um momento que é crucial, está próximo da tua prova do Enem, de matemática. O assunto que a gente vai abordar é função afim. É um assunto muito recorrente no Enem. Então, é bom você prestar atenção em algumas dicas, porque vai ser muito útil para ti no dia da prova. Tá legal? Então, a gente vai estar trabalhando com esse assunto agora e eu espero que, ao final da nossa aula de hoje, você consiga aprender um bocado de coisa e levar para o dia da prova. Tá? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir o nosso projeto. A gente precisa que isso chegue para mais pessoas, porque o nosso objetivo é sempre estar ajudando as pessoas, sempre levar isso para uma quantidade maior de pessoas. Então, vocês são os nossos braços. Tá? A gente está aqui fazendo esse trabalho para que todo mundo tenha a mesma oportunidade. E aí, aquele que for mais esforçado, aquele que for mais dedicado, aquele que estudou mesmo, ele merece estar dentro de uma universidade. Espero que essa pessoa seja você. Então, venha com a gente aqui, que com certeza você vai aprender um bocado de coisa hoje. Tá? Bem, o nosso assunto de hoje é função afim. Tá? Então, eu vou começar com um probleminha, resolver um probleminha, depois eu vou entrar com a teoria. Tá bom? Só para despertar a tua curiosidade. Então, eu tenho aqui, ó, uma questão que caiu no Enem em 2017. Em um mês, uma loja de eletrônico começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L. Então, L é o lucro. Eu preciso ver dentro do texto quais são as informações cruciais que vão me ajudar na resolução do problema. Então, aqui ele está me dando um lucro L. Ele está dizendo aqui, ó, L é o lucro, certo? Dessa loja, desde o início do mês até o dia 20. Então, aqui, esse gráfico, ele está me dando como é que as coisas estão acontecendo, como é que esse lucro está acontecendo nessa empresa até o dia 20, certo? Então, vamos lá. Mas esse comportamento se estende até o último dia, ou seja, o dia 30. Então, esse comportamento, esse lucro ele vai se manter dessa forma até o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo, certo? Então, aqui eu tenho, no meu gráfico, eu tenho duas grandezas. Uma é o tempo que está em dias, certo? E outra é o lucro que está em real. O que isso está me dizendo? Que esse lucro ele está aumentando com o passar dos dias, certo? Então, eu sei que quanto mais dias vão passando do mês, maior vai sendo o meu lucro. Bem, então o que eu tenho aqui? Quando eu tenho uma função do primeiro grau, eu tenho uma reta. E quando eu tenho uma reta e ela não é vertical e nem horizontal, então eu tenho uma função do primeiro grau. Então, esse gráfico aqui, ó, ele é uma reta. Se ele é uma reta, ele vai ser regido por uma função do primeiro grau. E como é essa função? De forma geral, vou escrever bem aqui, ó. A função é assim, ó. Y igual a x mais b, certo? Para eu descobrir a lei dessa função, eu preciso descobrir os coeficientes a e b. E como é que eu encontro esses coeficientes na reta? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um ponto onde essa reta toca o eixo y, o eixo vertical, certo? Esse ponto onde ela toca o eixo y é bem aqui, ó, é no menos 1000. Então, esse valor que ela está tocando o eixo y, que aqui no caso é menos 1000, é exatamente o valor do b, o valor desse termo aqui. Então, esse cara aqui eu já sei que vai ser menos 1000. Então, bem, só com isso aí acabou a questão. Por que acabou a questão? Porque a única lei que tem menos 1000 é a letra D. Olha o quanto é fácil essa questão. Tá legal? Então, com isso aí, tu já matava. Bastava descobrir o valor do B, que ele já me dá direto na função. Certo? Então, pronto. Essa questão ficou bem fácil, bem simples. Mas, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma outra questão. Tá? Um sistema de depreciação linear, tá? Um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem zera, ou seja, esse valor monetário vai ficar em zero.
Ele vai deixar de ter valor monetário. Não vai ter, vai zerar. É usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Está aqui o gráfico. Ó. Ele tem aqui um valor monetário, que está me dizendo no eixo Y, é o valor monetário, e aqui o tempo. Então, esse valor monetário ele vai diminuindo com o tempo. Depois de 10 anos, esse valor monetário é zero. Tá ok? Certo? Então, esse valor ele está diminuindo, mas ele começa com um valor bem aqui. Certo? Vamos ver agora a continuação da questão. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Ou seja, o A, ele adquiriu o bem A por 1.200 dólares e o bem B por 900 dólares. E a gente sabe que esses bens eles vão depreciando os seus valores, vão diminuindo. E depois de 10 anos, vai zerar. Ou seja, não vale mais nada. Continuando aqui. Considerando as afirmações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólares desses bens? Então, eu quero saber daqui a 8 anos quanto vai valer o bem A, daqui a 8 anos quanto vai valer o bem B, e depois eu vou fazer a diferença entre eles, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, aqui está o gráfico. Esse valor aqui é o valor de B, lembra disso? Y igual a AX mais B. Esse B aqui, para mim, é o valor monetário inicial. Eu tenho dois bens, o A e o B. Então, olha só. Esta aqui é a minha lei, que rege qualquer função do primeiro grau, qualquer reta inclinada é regida por essa lei. Então, para eu descobrir a lei, eu preciso descobrir o A e o B. Então, temos aqui, ó. Para o bem A, certo? Para o A. Bora ver o que vai acontecer. Ele tem um valor inicial aqui e vai depreciando. Depois de 10 anos aqui, esse valor é zero. Não é isso? Está aqui, ó. Depois de 10 anos, esse valor é zero. Só que o valor inicial dele era de R$ 1.200. Então, quer dizer que o B é 1.200. Esse termo bem aqui vale 1.200 para o bem A, é o valor inicial. Essa diferença aqui, ó, daqui para cá, é de 1.200. Aqui, ó, eu tenho um triângulo, certo? E eu quero descobrir, falta eu descobrir o coeficiente angular, o valor de A. Dentro do triângulo, eu vou pegar aqui, ó, a diferença aqui, 1.200, que é do zero até o valor de 1.200, por essa outra diferença aqui, que vai do zero até o 10. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter exatamente o valor do coeficiente A, que é a taxa de variação. Então, 1.200 dividido por 10, isso aí me dá 120. Então, o A é 120. Se o A é 120, eu tenho a lei para o bem A, a lei de depreciação. Assim, um detalhe, como ele está diminuindo, esse A é negativo, certo? Tá? Porque ela é decrescente, essa reta é decrescente. Bem, continuando. Então, a minha lei para o bem A, ela fica assim, ó. O A é menos 120 e o B é 1.200. Essa lei aqui, ela rege a depreciação do bem A. Vamos fazer agora para o B, tá? Então, eu tenho aqui, para o meu bem B, ele tem um valor inicial que é de 900 dólares, e esse valor vai diminuindo com o tempo e vai zerar em 10 anos depois. De novo, o mesmo raciocínio. Esse 900 é o valor do B, e quando eu dividir essa distância aqui, que também é 900, por essa aqui, que é 10, eu vou ter o valor do A, do coeficiente A. O B é 900, nós já sabíamos. A divisão entre esse valor... Espera aí, rapidinho que travou aqui.
Bem, não quer passar, eu vou já escrever, não te preocupa. Bem, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Então, quem é o A? O A, ele vai ser esse 900 dividido por 10. O A é 90. Com um detalhe, como a reta é decrescente, então esse A é negativo, então é menos 90. A minha lei, ela fica assim, ó, y igual a menos 90x mais 900. Essa aqui é a lei para o bem B. Considerando as informações dadas, após 8 anos, então ele quer saber o valor de cada um dos dois bens depois de 8 anos. Então, eu tenho, daqui a 8 anos, o x vale 8, a função que rege a depreciação do bem A é dada por YA igual a menos 120x mais 1.200. Só que esse x ele vai valer 8. Então, o bem A ele vai ter um valor assim, ó, vai ficar menos 120 vezes 8 mais 1.200. Menos 120 vezes 8 dá menos 960. Mais 1.200, sinais diferentes, a gente diminui, dá o sinal do maior, então vai dar 240, é o valor do bem A daqui a 8 anos. Vamos fazer a mesma coisa para o bem B. Só que a lei que rege a depreciação do bem B é essa aqui, é menos 90x mais 900. Só que esse x também vale 8. Então, vai ficar menos 90 vezes 8 mais 900. Menos 90 vezes 8 dá menos 720. Mais 200 vai dar 180. Então, isso quer dizer o quê? Que daqui a 8 anos, o bem B ele vai valer $180. Como ele quer a diferença, então é só subtrair 240 menos 180. Isso dá $60. Tá legal? Então, a alternativa correta é a letra B. Tá bom? Bem, vamos lá. Uma outra questão é essa aqui, ó. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, tá? Essa taxa fixa aqui é o B, certo? E o B é o valor que ele corta o eixo Y. Então, aqui o B é 17, tá? Independentemente do gasto. Mais uma parte relativa ao consumo de água em metros cúbicos. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gastos em uma residência no mês de novembro. Então, estamos no mês de novembro, certo? Representando por uma semirreta, tá? Então, aqui, ó, essa semirreta representa o consumo. Quanto mais eu consumo, mais eu pago. Quando eu consumi um volume de 7 metros cúbicos, eu paguei R$ 42,20. Eu tenho aqui, ó, continuando. Observe que, nesse mês, houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Sabe-se que em dezembro, então nós estávamos no mês de dezembro, no mês de novembro, agora ele está falando do mês de dezembro. O consumo de água nessa residência em metros cúbicos dobrou, ou seja, era 7, passou para 14, certo? Então, o consumo passou para 14 metros cúbicos. Tá legal? No mês, em relação ao mês anterior. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro, nessa residência foi. Então, quanto eu vou pagar no mês de dezembro? Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha lei Y igual a X mais B, eu tenho que essa lei vai reger essa reta, essa função. Eu já tenho o valor de B, que é 17. Então, vai ficar Y igual a X mais 17. Tá legal? Bem, aí que o que eu tenho? Eu posso formar aqui um triângulozinho. Eu tenho essa distância aqui, que é 7, e tenho essa distância aqui, que é 42,20 menos 17. 42,20 menos 17. 0, 2, 12 menos 7, 15, 3 menos 1, 2. Então, essa diferença é de 25 e 20. Se eu dividir essa diferença por 7, eu vou ter o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser 25 e 20
dividido por 7. Vamos dividir bem aqui. 25 e 20 dividido por 7. 25 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21, para 25, 4. Como eu vou abaixar o número que está depois da vírgula, eu coloco a vírgula para poder abaixar. 42 por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42, para 42, nada. Então, meu coeficiente angular, ele é 3,6. Então, a minha lei vai ficar assim, ó, 3,6x mais 17. Tá? Só que esse x aqui é o meu consumo. Se o meu consumo dobrou, então ele vai ser agora de 14. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, y é igual a 3,6 vezes 14 mais 17. Ficou meio apertadinho, né? Mas deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Tá? Fazer a conta bem aqui de novo. Deixa eu colocar para baixo um pouquinho aqui. Vai ficar assim, ó. Y é igual a 3,6 vezes 14 mais 17. Vai ficar 3,6 vezes 14. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. 1 vezes 36, 36. 4, 10, vai 1, 5. Uma casa depois da vírgula, 50,4 mais 17. Que vai dar 50 mais 17, dá 67,4. Então, esse vai ser o meu gasto no mês de dezembro. Aí, vamos lá. Na letra A diz, é um gasto superior a 65, inferior a 70, certo, né? 60,4 é superior a 65, inferior a 70. Resposta, letra A. Tá? Olha aqui, eu coloquei essa questão. Por que eu coloquei essa questão? Porque essa questão ela tem uma tabela, certo? E como é que eu vou identificar nessa tabela se ela é uma função do primeiro grau? Tá? Vamos ler aqui que a gente vai desenrolar isso. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar uma formação até diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, no ensino fundamental, os 9 anos, tá? 3 anos de ensino médio e 4 anos de graduação, é o tempo médio que o brasileiro leva para se graduar, os que conseguem entrar dentro de uma universidade, que se Deus quiser, ano que vem você vai estar lá, é de 16 anos, certo? É só somar 9 mais 3 mais 4, certo? É de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de uma pessoa acima de 14 anos é ainda muito pequeno. O que isso quer dizer? Que as pessoas que têm acima de 14 anos, geralmente aí não passam 16 anos estudando. Eles param de estudar muito antes, tá? A média é essa, conforme apresentado na tabela. Então, vamos olhar a tabela aqui, ó. O que essa tabela está relacionando? Eu tenho aqui, ó, o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos. Ano da pesquisa. Então, ele começou a pesquisa aqui em 1995. Em 1995, o tempo de estudo de uma pessoa era de uma pessoa acima de 14 anos era de 5,2, tá? Em ano, 5,2 anos. Em 1999, 4 anos depois, essa média aumentou para 5,8, ou seja, aumentou 0,6. Esse foi o aumento. Certo? Tá? E aqui, o tempo que ele mediu aumentou de 4 anos. Então, o aumento do tempo foi de 4 anos. Do tempo, certo? Então, o aumento desse tempo foi de 4 anos. Depois de 4 anos de novo, eles foram aferir. 2003, esse tempo, ele aumentou para 6,4, aumentou de novo 0,6. Em 2007, ou seja, o tempo aumentou de novo 4 anos e o tempo também aumentou de novo de 0,6. Então, presta atenção aqui que isso aqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque as duas grandezas que eu estou estudando, elas estão aumentando constantemente. Quando uma aumenta de 4 em 4, a outra aumenta de 0,6 em 0,6.
Então, esse aumento é constante para as duas. Então, com certeza, é uma função do primeiro grau. E quando eu fizer a divisão entre esses aumentos, vai me dar exatamente a taxa de variação, que é o valor de A, que é o coeficiente angular. Tá legal? Então, continuando a leitura aqui, ó. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até 2050. E que se pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior para o dado... se pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Então, o tempo para se alcançar o curso superior é de 16 anos. Então, eu quero chegar a 70% desse valor. Então, quanto é 70% de 16? É só multiplicar aqui. Posso cancelar logo um zero de cima com zero de baixo. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Dividido por 10, é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu quero chegar a 11,2, né, de tempo de estudo. E quando é que eu vou chegar a isso? Em que ano eu vou chegar nesse patamar? É isso que ele está perguntando, ó. O ano em que o tempo médio de estudo das pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido, ou seja, o percentual pretendido é 70%. Ou seja, 70% tem que chegar nesse percentual aqui, nesse tempo de estudo das pessoas com mais de 14 anos. Ou seja, 11,2. E como é que eu vou fazer isso? Bem, vamos lá. Vou usar a tabela aqui, coloquei para cá. Eu vou fazer do seguinte modo. Eu vou chamar aqui, ó, vou começar o meu ano 1995, vou chamar que é o momento que eu comecei a contar. Então, vou chamar de momento zero. Então, 1999 é 4 anos depois. 4. 2003 é 8 anos depois e assim vai. Tá legal? Então, o que eu tenho aqui? O meu coeficiente angular, ele vai ser a divisão entre a variação do tempo pela variação do ano. Essa variação do tempo vai ser de 0,6 dividido pela variação do ano, que é de 4 em 4 anos. Quando eu divido 0,6 por 4, eu vou acrescentar um zero aqui, a vírgula some. Fica 6 por 40, que dá 0,0, 60 por 40 dá 1, sobra 20, acrescenta um zero, dá 5. Então, esse meu coeficiente angular, ele é 0,15. Então, como é uma função do primeiro grau, então vai ficar 0,15x mais o b. Mas quem é o b? O b é o valor do y quando o x for zero. Então, o x é zero bem aqui, ó, no ano de 1995. Foi assim que eu considerei. Então, o meu b ele vai ser 5,2. Então, eu tenho aqui a minha lei da função que rege essa situação. Aí, o que eu quero? Eu quero saber qual é o ano em que eu vou chegar no patamar, no índice de 11,2. Então, vai ficar 11,2 é igual a 0,15x mais 5,2. Esse 5,2 passa subtraindo, 11,2 menos 5,2 é igual a 0,15x. Então, eu tenho isso aqui dá 6, é igual a 0,15x. Só eu passo 0,15 dividindo, vai ficar 6 dividido por 0,15 é o x. Que isso aqui dividindo 6 por 0,15 é só acrescentar... 0,15 é só acrescentar 2 zeros aqui, a vírgula some. Vai ficar 600 por 15. Que dá 60 por 15 dá 4. 4 vezes 15, 60, para 60 nada. Esse zero vem para cá. Então, o x é 40. O que é esse 40? É o ano que se passou a partir de 1995. Então, 1995 foi o ano que eu comecei a contar. 40 anos depois, eu vou chegar no patamar de 11,2. Então, eu vou pegar esse 40 e somar. 1995 mais 40 anos depois. Isso dá
3, vai 1, 10, 2. Então, no ano de 2035, eu vou chegar no patamar de 11,2 de tempo de estudo anual, das pessoas acima de 14 anos. Tá legal? Bem, gente, são só algumas questões, algumas dicas. Fizemos o gráfico, trabalhar no gráfico, na reta, fizemos na tabela, que muito provavelmente eles cobram dessa forma. É bem provável você pegar alguma questão de função do primeiro grau que vem na tabela. Você precisa reconhecer, saber achar o coeficiente angular e saber achar o coeficiente linear. Tá? Você fazendo isso, você encontra a resposta da questão que ele vai estar te pedindo. Tá bom? Eu espero que você faça uma boa prova. Não esqueça de ler com concentração. Esqueça o mundo lá fora. Aquele momento é seu. Aquele momento pode mudar a sua vida. Então, você tem que estar concentrado no momento da prova. Faça com calma. Faça o que você estudou. Se você estudou, você se dedicou, você sabe muito. Faça com tranquilidade que você consegue fazer uma boa prova. E não esqueça de compartilhar. Não esqueça de curtir. Não esqueça de falar para os outros o quanto a gente está trabalhando para que você entre na universidade. Até a próxima.